Queridos irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, de sua família, enfim, de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e este é o canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o ensinamento e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você pode encontrar diversos conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, eu te peço para que se inscreva. Também te peço para que desde já deixe o seu like, que você faça algum comentário neste vídeo e também que você compartilhe este vídeo com mais pessoas. Estamos aqui nesta ocasião para o nosso quadro de estudo das lições da Escola Bíblica Dominical. E estamos dando início hoje ao primeiro trimestre do ano de 2025, né? Os irmãos que estiveram conosco no ano de 2024, estudando as lições, nós queremos agradecer e queremos te convidar a permanecer conosco, porque o canal Bereano dará continuidade a este trabalho tão importante. E o nosso tema, gente, deste trimestre é em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Tema muito importante, muito profundo, e eu quero te convidar a não perder nenhuma das lições, nenhum dos nossos estudos, porque certamente vai ser de grande edificação, vai trazer para você um preparo bíblico e teológico que você realmente deve aproveitar. E hoje, né, queremos aqui, mais uma vez, contar com a participação do nosso querido presbítero Luiz Carlos Oliveira. Ele vai mais uma vez fazer a abertura do trimestre. Mas antes, irmão Luiz Carlos, de você começar a falar, eu queria também aqui fazer a recomendação do livro de apoio, né, do trimestre, que, como os irmãos estão vendo, ele é um livro que traz subsídios para o estudo da lição, principalmente para os professores, mas não somente, para todos os que têm interesse, desejo de se aprofundar. E o comentarista deste trimestre, gente, é o pastor Ezequias Soares. É um homem de Deus. Eu gostaria até de trazer aqui rapidamente um pouco da biografia do pastor Ezequias, para que vocês saibam, né, quem é o nosso comentarista e saibam que se trata de uma pessoa qualificada, capacitada, né, e que faz parte da Assembleia de Deus aqui no Brasil. Então, o pastor Ezequias Soares, ele é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. Ele é o atual presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, olha aí, gente, né? Ele também é o presidente da Comissão de Apologética da CGADB, da nossa Convenção Geral de Ministros. Ele é um especialista em línguas bíblicas, mestre em ciências da religião, autor dos livros O Ministério Profético na Bíblia, Manual de Apologética Cristã, entre outros, que são editados também pela nossa CPAD. Então, mediante, né, esta nossa apresentação do pastor Ezequias, da nossa temática deste trimestre, eu quero passar aqui ao nosso querido professor Luiz Carlos para fazer a sua saudação. E depois a gente também, ele trouxe aqui alguns livros que ele vai fazer a recomendação, não sei se agora, logo no início, logo, né? Ou se no final. É importante, né, gente, que a gente tenha aqui uma indicação de leitura ou de leituras que era para reforçar o nosso preparo, o nosso estudo. Ok, meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor, dizer da minha alegria, da minha satisfação, como eu me sinto lisonjeado e honrado
em estar fazendo novamente uma abertura do trimestre aqui no Bereano Pentecostal. É um canal que tem crescido muito, um trabalho que eu me orgulho de fazer parte do início do projeto, do desenvolvimento dele aqui, ter feito parte, dando a minha parcela de contribuição. Sou muito grato a Deus, agradecido a Deus por esse instrumento que tem servido para o fortalecimento do povo de Deus, o crescimento, a edificação, tem servido como um auxílio, uma ajuda a professores da Escola Bíblica Dominical, a alunos também que estudam aqui as lições no início da semana e no domingo estão até mais qualificados e habilitados para participar de uma aula e talvez oferecer alguma contribuição para o enriquecimento da aula. Então, louvo a Deus por em 2025 nós estarmos dando mais um passo no aprofundamento dos nossos estudos da Palavra de Deus aqui no Bereano Pentecostal. Agradeço ao Josué pela confiança e a todos os envolvidos. Meus queridos, vou deixar aqui 3 indicações de literatura para esse começo, né, esse começo de trimestre e também ao longo dele, né, para esse trimestre. O primeiro deles é um livro que é muito conhecido, do John MacArthur. Ele está um pouco apagadinho de tanto a gente mexer ele, manusear ele, né? Que é o Guerra pela Verdade. Ele foi lançado pela editora Fiel, Lutando por Certeza em uma Época de Engano. Guerra pela Verdade, de John MacArthur, lançado pela editora Fiel. Por que eu indico esse livro? Não só pelo brilhantismo com que MacArthur escreve esse tratado, né, esse livro de apologética, mas também porque ele trata exatamente sobre temas que vão ser levantados na lição, sobre temas que questionam a soberania de Cristo, que questionam a divindade de Cristo, que questionam a humanidade de Cristo, temas que questionam o Cristo como sendo o Salvador e o Senhor. Então, o arianismo, que são heresias antigas, que assumem novas roupagens, e ele vai estar tratando sobre esses temas nesse livro. Então, ele vai ser uma boa ferramenta para auxiliá-los no estudo das nossas lições. John MacArthur, Guerra pela Verdade, editora Fiel. O segundo livro que eu gostaria de deixar como indicação, esse aqui é um livro de cabeceira para todo bom assembleano, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Por que é um livro de cabeceira? Porque todos os estudos que vamos fazer, nós vamos tentar endossá-los de acordo com as Escrituras. A declaração de fé é aquilo que nós cremos, professamos e ensinamos. Na declaração de fé, ela tem um compilado das doutrinas basilares da fé cristã. Harmoniza aí o credo apostólico, a confissão de fé de Westminster e tantas outras, e ele faz uma harmonia entre muitas das declarações que são feitas nessas confissões e faz uma harmonia e uma compilação e traz numa linguagem acessível a todo cristão. Então, todo professor deveria conhecer bem a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E o terceiro livro que eu gostaria de indicar, esse aqui, quem me deu de presente foi meu amigo Erickson Maia, no meu aniversário, Manual de Defesa da Fé, Apologética Cristã. Então, esse livro tem 100 respostas para questões cruciais. Ele é da editora Acadêmico. Então, eu super indico, é um material muito bom e vai ajudá-los muito. Nós temos uma lição que vai tratar muito sobre apologética e a defesa da fé. Eu gostaria de encerrar minha saudação dizendo que a apostasia vem montada nos lombos da tolerância. Opa! Glória a Jesus. Nós vamos, então, irmão Luiz Carlos, né, mediante essa série aí de indicações, de livros, nós vamos dar início ao estudo da nossa lição. Hoje a lição de número 1, a primeira lição, que tem como título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, né? E nós vamos... É um tema que eu já vim até tentando trazer aqui para o canal, essa questão, né, das heresias. É verdade. Né? Vou usar o termo seita aqui também, porque é muito comum, né? E esses ensinos que não são ortodoxos, que não condizem, né, com a doutrina bíblica que nós professamos, porque o nosso intuito aqui no canal é exatamente
trazer aos irmãos conteúdos que possam dar a eles esse embasamento para uma vida cristã saudável, né, firme na verdade e de aprofundamento na palavra de Deus. Então, muito me alegrei quando vi a temática. Mas vamos lá, o texto áureo diz o seguinte: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, Judas, versículo 3. A verdade prática, leia, irmão Luiz Carlos. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Muito bom, vamos lá. A leitura bíblica em classe, ela encontra-se em Atos, capítulo 20, versículos 28 a 31, 1 de Pedro 3, versículos 15 e 16, e a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 até ao 3. Os objetivos da nossa lição, é importante que a gente leia, irmão Luiz Carlos. Os objetivos da nossa lição são identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. Em segundo lugar, apresentar o conceito de apologética cristã. E, em terceiro lugar, definir o que são heresias. Certo. Antes da gente entrar mesmo, eu acho que seria bom, Luiz Carlos, só apresentar aqui o sumário da nossa lição. Depois, se o André puder trazer aí na edição esse sumário, né, que seria... Sobe mais aí, coloca mais para cá, para a esquerda, assim. Aqui, ó, para mostrar nessa câmera. Aqui? Quer que eu segure? Isso. Pronto, deixa eu segurar. Muito bom, gente. Então nós vamos trazer esta série de lições, né? A primeira é essa que nós já falamos aqui, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Que, se eu não me engano, segundo aqui o comentarista, nós vamos tratar mais do que apologética, não é? Isso. Porque é uma das doutrinas, um dos ramos, né, do estudo teológico é a apologética, que é a defesa da fé. Então, a segunda, somos cristãos. A terceira, a encarnação do Verbo. A quarta, Deus é trino, Jesus é Deus, o Filho é igual com o Pai, as naturezas humana e divina de Jesus. Jesus viveu a experiência humana. Quem é o Espírito Santo? O pecado corrompeu a natureza humana. A salvação não é obra humana. A igreja tem uma natureza organizacional. E, por último, perseverando na fé em Cristo. Veja aí, pessoal, a riqueza, né, de temas, de assuntos que nós vamos poder aqui nos debruçar e aprender bastante, né? São doutrinas que tratam da divindade, da humanidade de Cristo, né? Do Espírito Santo, quem é a pessoa do Espírito Santo, né? São doutrinas que, ao longo dos séculos da história da igreja, o diabo, né, tem sempre tentado distorcer, e é importante que a gente veja isso, né, como vem acontecendo essas investidas das portas do inferno, que a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse que se levantariam contra a igreja, e que essas heresias aqui, elas têm sido ao longo da história, né, irmão Luiz Carlos? Isso. Tem se propagado, tem se camuflado, tem adquirido nova aparência, e ainda hoje elas estão presentes em muitos... Elas são os fundamentos, né? Essas doutrinas são os fundamentos, são os alicerces. Se você remove os alicerces de um edifício, você põe toda a construção abaixo. Portanto, é sempre necessário, é basilar que a igreja conheça os fundamentos, conheça, né, as crenças principais da fé cristã, aquelas que são inegociáveis, para que então ela possa ter condições de defendê-la, de propagá-la, né, e de viver um cristianismo sólido, vivo, verdadeiro, né, e não ser enredado, né, ao redor por qualquer vento de doutrinas, como disse o apóstolo Paulo. Certo. E aí eu queria, como introdução, Luiz Carlos, que você trouxesse aí para nós, né,
apanhado assim rápido, eu só fiz a leitura dos tópicos aqui, dos títulos das lições, mas eu queria que você trouxesse para nós um breve resumo aí do que vamos aprender neste trimestre e também, né, focasse um pouco na temática da lição de hoje, da lição 1. Ok. O trimestre é dedicado ao estudo da apologética cristã sob o tema Em Defesa da Fé Cristã. Este estudo, irmãos, busca três coisas principais, são três alvos principais que ele busca alcançar. Primeiro, ele busca equipar a igreja para que ela possa identificar e responder às heresias que, embora muitas vezes tenham assumido novas roupagens, elas remontam a erros antigos. Então ele precisa, a lição, a revista como um todo, busca equipar a igreja para aprender a identificar essas heresias, né, e responder a elas, né, responder com mansidão, com prudência, com temor, mas responder a elas com firmeza, a heresias que remontam a erros antigos. Em segundo lugar, a revista como um todo busca analisar os fundamentos da fé cristã, defendendo a verdade revelada nas Escrituras contra as distorções doutrinárias. Então, nos ajuda a ter uma percepção de erros antigos que, embora tão antigos que sejam, estejam se transvestindo de novas roupagens em nossos dias. Em segundo lugar, a revista como um todo busca fazer com que a igreja possa reaver, estudar, analisar os fundamentos da fé cristã, conhecer bem os pilares e os fundamentos da fé cristã. Doutrinas como a inerrância e infalibilidade das Escrituras, doutrinas como a Trindade, né, o ser de Deus, os seus atributos, né, a sua essência, doutrinas como a divindade, a humanidade de Cristo, doutrinas que são tão caras ao cristianismo e à obra da fé, que não podem ser negociadas em hipótese alguma. Então a igreja precisa conhecer tais fundamentos contra as distorções doutrinárias. E em terceiro lugar, é encorajar os crentes a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada, que é mostrar a relevância da apologética em tempos de pluralismo religioso e ataque à autoridade bíblica. Isso é o que, em suma, a revista como um todo, e suas 13 lições, busca alcançar, objetiva alcançar na igreja, na igreja que está estudando, né? Os crentes que estão estudando essas lições. Sobre o que estudaremos nessa lição, a primeira lição trata do tema quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, nesse estudo inicial, nós vamos abordar a identificação das ameaças que são presentes, que surgem tanto dentro quanto fora, né? Vêm de fora, como também surgem de dentro da igreja. Em segundo lugar, conceituar heresia e sua diferença em relação às doutrinas centrais da fé, colocar ali, contrastá-la, né? As heresias e as doutrinas centrais da fé cristã. E, em terceiro lugar, a importância da apologética como ferramenta para proteger a igreja, auxiliar a igreja na evangelização e alcançar ou resgatar aqueles que estão mergulhados no erro. Agora, qual a importância disso, né, dessa temática para a igreja? A defesa da fé cristã é crucial porque as heresias, elas distorcem a verdade, elas alteram os fundamentos. Então, por isso, o tema da apologética cristã é essencial, é necessário para a igreja, porque as heresias, elas distorcem, elas arrancam os fundamentos, distorcem a verdade, apresentam um falso evangelho e desviam os crentes. Em segundo lugar, as heresias, elas dividem a igreja, os falsos ensinos criam cismas, divisões que prejudicam a unidade do corpo de Cristo, conforme nós vemos tanto em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, quanto 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. E também elas comprometem o testemunho cristão. Todo falso ensino corrompe a essência do evangelho, cujo poder é de transformar a vida humana, a natureza humana e, consequentemente, o comportamento. Como o verdadeiro evangelho está sendo substituído por um falso,
O que vai revelar nisso é que vai ser comprometido o testemunho cristão. Já não, quando se você entra numa comunidade de fé, por assim dizer, com base em falsas doutrinas, num falso evangelho, isso não cria novos crentes, verdadeiros crentes. Cria falsos crentes com uma falsa percepção de que são servos de Deus. E essas pessoas continuarão com práticas errôneas, não terão as suas vidas transformadas. E, portanto, as heresias comprometem o testemunho cristão. O apóstolo Pedro alerta sobre os falsos mestres que introduzirão heresias destruidoras e levarão muitos ao erro. Então a igreja precisa estar alerta para isso, né? Que duas frases aqui para nós meditarmos, que é: a verdade é intolerante com o erro, assim como a luz é intolerante com as trevas, né? Se a igreja não defender a doutrina bíblica, ela acabará promovendo heresias por omissão. O Francis Schaeffer que disse isso. Se a igreja não defender a genuína doutrina bíblica, ela acabará promovendo a heresia por meio da sua omissão. Então, esse estudo que nós estaremos estudando ao longo desse trimestre e nesse domingo é necessário para nos ajudar nesse sentido. Eu percebi, Luiz Carlos, assim, porque já nas escolas dominicais a gente já estudou essa temática em tempos passados, né? Não é a primeira vez. Periodicamente esse tema volta. E assim, só que eu estou percebendo que a abordagem que ele está fazendo é uma abordagem diferente, né? Ele não está citando nomes de determinadas instituições religiosas, né? E deixou claro determinadas denominações ou grupos religiosos, mas ele está indo por um caminho mais amplo, vamos dizer assim, né? Ele está abordando as heresias que certos grupos heterodoxos que pregam ensinos diferentes dos nossos, então ele está trazendo assim mais a essência desses ensinamentos, né? Para que a gente possa aprender a distinguir e quando vê algum grupo ensinando algo nesse sentido, a gente possa identificar ali como um grupo à parte, um grupo que, né, não ensina a sã doutrina, que não é um grupo que ensina a doutrina bíblica. É assim? Ou ele está passando pano? Ou ele está passando pano? Não, eu não acredito que ele esteja passando pano. Ele está seguindo um outro caminho, uma outra abordagem. Em tempos idos, em outras revistas, com frequência, essas eram ocasiões em que se faziam exposições claras de determinadas instituições, de determinados grupos religiosos, né? E aí fazia-se denúncias claras, né? Mais visíveis. O que fazia com que houvesse, de certa forma, isso acabava em algumas questões atrapalhando um pouco o desdobramento da evangelização, do testemunho, corrompia a própria comunhão, né? Levava muitos atritos. Nesse, ele assume uma abordagem distinta. Ele assume a abordagem de um banco, por exemplo. Um banco, ele treina os seus funcionários a saber o que é uma nota falsa, não é estudando as notas falsas, mas estudando profundamente as verdadeiras, não é isso? Quem já assistiu aquele filme, que é um filme que é baseado em fatos reais, né? Prenda-me se for capaz, né? Ele trata de um camarada que ele se habituou, né? a fazer várias falcatruas para vencer na vida. Ele, como é que se diz? Fazia dinheiro falso e fazia várias coisas. Ele se tornou piloto de avião sem nunca ter, né? É uma série de coisas. O filme chega a ser cômico algumas coisas. E é baseado em fatos reais. Ele foi preso durante um bom tempo e naquela história ele acaba fazendo amizade com o camarada que perseguia ele o tempo inteiro, né? E ele muda realmente de postura, de posição, de vida, e ele passa a ajudar o FBI, prender os golpistas, né, e prender os golpistas. E ele mostra essa premissa, é uma premissa praticamente usada por ele, né, ensinada por ele. Ele ensina que a maneira de você conhecer uma nota falsa é conhecer intimamente uma verdadeira,
né? A abordagem do nosso comentarista nessa revista é exatamente essa. Ele não vai focar nas notas falsas. Ele vai conduzir a igreja a focar nas verdadeiras. Não é isso? Ele não vai mostrar os golpistas, vai mostrar os tipos de golpe. Isso. O golpe tá aí, cai quem quer. Boa. Né, Lista? É. Vamos lá. Então vamos ao estudo dos tópicos. Muito boa sua introdução, sua apresentação. Nós vamos agora para os tópicos, né? O primeiro, as ameaças dos lobos vorazes. E aí o primeiro subponto diz assim, os cuidados pastorais. Nossa questão aqui é qual é a função primordial do pastor, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo aos anciãos de Éfeso. A função principal do pastor, a linguagem pastor, né, que eram os bispos da igreja, os anciãos, os mais idôneos, né? E aí eles ganharam esse nome, esse título. Talvez tenha sido uma derivação, possivelmente. Não, na verdade, o Antigo Testamento já usava essa expressão para os guias de Israel, né? Pastores, né? Os líderes, né? Os profetas, os sacerdotes. Deus usou essa alegoria, né? Essa figura de linguagem, chamando-os de pastor, né? Inclusive, ele falando dos pastores maus, né? Aí ele faz até promessa de que eu vos darei bons pastores, né, e tudo mais. Então, talvez derivando-se disso, se usa esse termo, essa nomenclatura, para designar aqueles que estão em proeminência na liderança de comunidades e tudo mais. E aí, a função principal é aquela que é a do pastor mesmo, é de apacentar um rebanho. Nesse contexto, a função principal de um pastor cristão, pastor propriamente dito, um pastor cristão, é apacentar o rebanho de Deus, a igreja de Deus, sendo vigilante sobre si mesmo e sobre o rebanho, sobre si mesmo e sobre o rebanho. Isso envolve 3 responsabilidades principais, são elas. Em primeiro lugar, alimentar o rebanho. Ele tem que alimentar periodicamente o rebanho com o bom alimento. Assim como um pastor, ele conduz um rebanho a pastos, a um lugar onde eles possam ser providos de boa alimentação, de boa ração para eles, assim, a primeira função do pastor é trazer um bom alimento espiritual para a comunidade de fé que Deus colocou sob a sua responsabilidade, né? O termo apacentar, do grego poimanó, refere-se a alimentar e nutrir com a palavra de Deus, como um pastor cuida de suas ovelhas. É interessante que essa expressão é usada por Cristo em João 21:17, quando ele falando com Pedro, né? Pedro, tu me amas? Aí ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele diz, pois apacenta as minhas ovelhas, né? Apacenta as minhas ovelhas. Mas o texto de 1 Pedro, capítulo 5, verso 2, olha que maravilha é que esse texto tem a nos dizer. 1 Pedro, capítulo 5, verso 2, diz assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Então, a primeira função de um pastor é alimentar o rebanho. A segunda, proteger contra as ameaças. Os pastores devem agir como guardiões espirituais, identificando e combatendo as heresias que possam se infiltrar no rebanho. É o texto de Atos que nós temos na nossa leitura bíblica em classe, Atos capítulo 20, de 29 a 30, que Paulo mostra isso, que uma das funções primordiais dos bispos, dos pastores, era proteger o rebanho daqueles que se infiltrariam com o intuito de devorar, né? O próprio Cristo também falou sobre isso para os seus discípulos no final do Sermão do Monte, quando ele disse, acautelai-vos os falsos mestres, né, dos falsos profetas, que se introduzirão no meio de vós. Eles vêm vestidos em peles de ovelha, mas por dentro eles são lobos roubadores, né, lobos devoradores. Então, o pastor ele deve proteger o rebanho. Está sobre a proteção dele, ele deve proteger, guardar.
Assim como o pastor, ele colocava o rebanho no redil. Eu não lembro quem foi o autor cristão que disse que o pastor, ele tem duas vozes. Talvez os irmãos, quando ouvirem, né, ou se o senhor lembrar, o pastor tem duas vozes. Uma é para atrair a ovelha, a outra é para espantar o lobo. Né? Então, o pastor, ele deve proteger o rebanho. Nesse sentido, o pastor, veja como, de certa forma, ele tem a responsabilidade de lidar bem com as escrituras. Ele tem a responsabilidade de conhecer intimamente as escrituras. Ele não é necessariamente ser um mestre, né? Mas ele precisa ter intimidade com o Santo Livro, se debruçar sobre ele, ler todos os dias, meditar sobre ele dia e noite, né? Fazer uma habilitação, uma capacitação, estudar, fazer curso, comprar bons livros, né? Se preparar bons sermões, estar sempre ali, né, diante de Deus, colocando isso diante de Deus, para trazer sempre uma boa alimentação, um alimento sólido para a sua comunidade. E nesse sentido também proteger a comunidade dos falsos ensinos. Sobre essa questão de alimentar as ovelhas, de fato é muito importante, porque muitas vezes, trazendo aqui para essa metáfora aí mesmo de uma ovelha, né? Uma ovelha fraca, não alimentada, ela é uma presa mais fácil para os lobos. Isso, né? Mesmo. Para os lobos, para aqueles que atacam o rebanho. E um crente também, mal alimentado espiritualmente, mal guiado espiritualmente, ele também se torna presa fácil dos falsos mestres, né? Dessas instituições que procuram enganar supostamente com o ensino bíblico, mas na verdade estão levando as pessoas a uma falsa doutrina. É verdade. Então é necessário que o pastor, a segunda função dele é proteger. A primeira, alimentar bem. A segunda, proteger contra as ameaças. E, em terceiro lugar, cuidar da unidade. A igreja é descrita como a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Então, a unidade do corpo de Cristo é preciosa e deve ser preservada com zelo. Em Efésios, capítulo 4, Paulo fala sobre isso, versículo 3, sobre preservar a unidade do Espírito na comunidade da fé. Né? Então, é necessário que o pastor ele proteja a igreja. Uma igreja desprovida de unidade é uma igreja que está... ela está... como é que se diz? Desprotegida contra os ataques, as investidas do diabo. Inclusive porque a falta de unidade no corpo de Cristo entristece o Espírito Santo de Deus. Uma igreja que não tem unidade, não tem perdão, não tem misericórdia, não tem amor uns para com os outros, uma igreja que está sempre aflorada, né, por diversos problemas, né, com picuinhas ou coisa parecida, é uma igreja que está completamente enfraquecida, porque a presença do Espírito de Deus não pode atuar livremente, poderosamente em uma comunidade de fé onde os cristãos estão desunidos. Né? Então é necessário que o pastor cuide. Isso é interessante porque lembra do Salmo 23 que ele diz assim: unges minha cabeça com óleo, né? O óleo ele era usado para diversas funções. Dentre elas, o óleo era usado para untar as feridas, né? As ovelhas que se feriam, né? Em espinhos ou pedregais ou coisa assim, ele colocava com uma atadura ali com óleo, e aquele óleo ia ajudar na cicatrização das feridas. O óleo também era usado para diminuir atrito. Por exemplo, as ovelhas são sempre muito dóceis, mas quando uma ovelha estava no cio, os machos eles tinham que mostrar a que veio, né? Para poder ser ali eleito por aquela ovelha no cio, para ser o parceiro dela. Então, o que é que eles faziam? Eles iam... Uma coisa que não é comum em ovelha, elas iriam brigar. Então, o pastor, ele usava o óleo para ajudar nisso, para que quando elas brigassem, o atrito não as machucasse muito, né? Não as machucasse muito. Então, o óleo servia para isso. O óleo também servia para proteger como repelente. Há uns mosquitos
que eles gostam de se aninhar nos focinhos e nos ouvidos, nos orifícios das ovelhas. E às vezes, quando eles fazem ninhos e larvas lá dentro, na cabeça dela, elas ficam desesperadas. Elas chegam a se pular de despenhadeiros, bater com a cabeça em pedras ou em árvores. Então, o óleo servia para repelir esses insetos. Veja que Davi está dizendo que ele é uma ovelha e o Senhor é o seu pastor. E que cuida dele com um óleo que é essencial para diversas necessidades. Assim como a graça do Senhor é o bastante para nós e é suficiente para todas as nossas necessidades, um pastor deve fazer bom uso da pregação cheia do Espírito de Deus para promover tudo isso que as ovelhas precisam. Aliviar os atritos, quer dizer, quando houver atrito entre os irmãos, por meio da pregação, estimular a misericórdia, o perdão, a reconciliação, a unidade. Por meio do óleo, ele também promover cura de feridas, né? Cristãos com mágoas e tudo isso, trazer alívio por meio do óleo, da unção, na pregação da palavra. E também proteger contra os insetos dos falsos ensinos, das heresias, que vem ali para estimular, né? Fazer com que as ovelhas de Deus acabem perdendo a paz e sejam destruídas. Então, o óleo da unção, que é a graça do Espírito Santo, por meio da pregação do evangelho sadio, protegerá as ovelhas da ruína. Muito bom. O segundo tópico, aliás, subtópico, diz: depois da minha partida. Isso está no versículo 9, né? 29, quando Paulo está ali com os anciãos de Éfeso, no capítulo 20 de Atos, né? E ele faz uma série de exortações e tal aos anciãos para o cuidado com as ovelhas, com a igreja. Então ele vai dizer que depois da sua partida iriam surgir, né? Os lobos devoradores iam se levantar, até mesmo dentre eles ali ia se levantar pessoas que iriam ensinar coisas absurdas. E aí a pergunta: depois da minha partida, o que o apóstolo Pedro, aliás, o que os apóstolos, a minha pergunta era assim, o que os apóstolos, tanto Pedro quanto Paulo, que também Pedro vai alertar sobre os falsos mestres, né, previram sobre o futuro da igreja depois da partida deles, né, dos apóstolos, Paulo ali, aos cristãos, aos anciãos de Éfeso, e Pedro em suas epístolas. Em suas epístolas. Bem, Paulo previu que após a partida, lobos vorazes surgiriam para destruir a igreja. Ele usa uma expressão muito forte, ele diz que eles não perdoariam, né? Não teriam misericórdia do rebanho. Ele utiliza essa metáfora para descrever falsos mestres e as divisões internas que viriam a ameaçar a pureza doutrinária e a unidade da igreja. Então, os lobos aqui são lobos externos e lobos internos. Os lobos externos aqui seriam heresias que viriam de fora, muitas vezes disfarçadas de filosofia ou de teologias modernas. A gente vai ver isso muito claramente no combate que Paulo faz a tais heresias na sua carta aos Colossos, né? A carta de Paulo aos Colossenses, ele combate essas sutilezas, essas heresias que estão se introduzindo. Naquela época, o grande mal que estava assolando muitas igrejas e que Paulo tinha muito cuidado com elas, era o gnosticismo, né? Tanto Paulo escreve combatendo o gnosticismo, quanto João, em sua primeira, segunda, terceira epístola, nas suas epístolas ele está combatendo. Paulo também combateu muito o judaísmo. O judaísmo também. Em Gálatas ele combate demais o judaísmo. Em Colossos também, porque na região dos gaulenses, na região dos Colossos, essas duas frentes que estavam vindo contra a igreja. Note, se você observar, os lobos externos poderiam ser bem comparados aos gnosticistas, porque eram filosofias mundanas, que elas se misturavam com a teologia cristã naqueles dias, né? Ela vinha com uma roupagem de evangelho e distorcia a verdade de Deus, fazendo com que o povo
perdesse o sossego, perdesse a paz. Não havia mais uma comunhão verdadeira, genuína. O povo estava cheio de percepções errôneas a respeito de Deus, a respeito da morte, a respeito do corpo, a respeito da santidade, cheio de percepções erradas. Isso eram lobos externos, gnosticismo. Os lobos internos são pessoas que se levantavam dentro da própria comunidade cristã, distorcendo as escrituras e atraindo seguidores após si. Talvez a gente pudesse aqui apontar os próprios judaizantes, porque de certa forma eles se convertiam ao cristianismo, ou supostamente se convertiam ao cristianismo, mas eles não queriam abandonar as suas percepções judaizantes, eles não queriam fazer uma releitura das escrituras à luz do evangelho, à luz de Cristo Jesus, e então eles tentavam mesclar as duas coisas ali dentro no seio da comunidade da fé, e eles acabavam trazendo muita perturbação para a comunhão. Por exemplo, aos Gálatas, que o apóstolo Paulo dispensa todas as formalidades, né, e já começa a epístola meio que atacando, né, entre aspas, atacando assim, né, dizendo: quem vos induziu, né, tão logo eu saí, vocês já substituíram o evangelho de Cristo por um outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns se introduziram no vosso meio para vos perturbar, né, e tal. Então, ali Paulo está usando essa pregação, esse discurso, para combater aqueles que estão promovendo dissensões na comunidade. Feridas na comunidade. Eles estão exigindo de uma comunidade que está livre em Cristo o uso de certas medidas, como a adoção da circuncisão, a observância de leis dietéticas, de certas datas e luas e coisas parecidas. Então, todos esses são lobos externos e internos. Então, Pedro também anunciou que os falsos mestres introduziriam heresias destruidoras, que conduziriam muitos ao erro. Assim, ele fala sobre certo número de homens cuja sentença já está marcada sobre eles, que se infiltrariam no meio das pessoas. Pedro faz menção de uma outra razão que Paulo usa aqui. Ele fala que eles fariam mercado do povo de Deus, né? Eles buscariam lucro por meio do povo de Deus, por meio do evangelho, por meio das comunidades de fé. Eles buscariam arrancar lucro delas. Paulo, na sua denúncia aos Gálatas, diz que esses homens estão buscando glória para si mesmo por meio deles. Eles estão querendo se gloriar na vossa carne, é uma expressão que Paulo usa. Então, assim como ervas orgânicas surgem silenciosamente no meio do trigo, os falsos mestres muitas vezes se infiltram na igreja de maneira sutil, ganhando espaço e causando danos, muitas vezes danos irreparáveis. Nós observarmos a tolerância que a Europa começou a ter com o liberalismo teológico, que entrou sutil e sorrateiro naquelas igrejas, levou a elas. Hoje a gente tem que fazer o caminho inverso. A Europa trouxe o evangelho para as Américas, né? E agora as Américas precisam levar o evangelho para a Europa. Porque eu vi até de igrejas onde tem a placa, né, dizendo, né, que precisa de pastores e o principal pré-requisito é que creiam em Deus. Tão escasso está pastores que acreditam na existência de Deus. Você tem uma ideia. Então são heresias perniciosas. Pastores, né? Tem, mas não creem. Não creem em Deus, né? Isso é um absurdo, né? Então, como isso começou, né? Onde estava ali o berço dos grandes avivamentos, das grandes reformas, levou o evangelho para o planeta inteiro, missionários de todo canto, e agora está ali onde haviam grandes tabernáculos, grandes igrejas, hoje são teatros, são bailes, né? Galpões para festas, né? O que foi que aconteceu? Foram heresias perniciosas que foram sendo permitidas no seio da comunidade. São lobos devoradores que não têm misericórdia do rebanho. Destrói um rebanho, né? Destrói o rebanho. Muito bem. A origem dos falsos mestres.
E aí a nossa perguntinha é: de onde surgem os falsos mestres? Você até já falou aí, mas você traga aí de forma mais clara, não é? E quais são os seus propósitos, né? De que forma podemos combatê-los? Ok. Só recapitulando o que já foi dito, né? Segundo o apóstolo Paulo, os falsos mestres eles podem surgir tanto dentro da igreja, quanto podem ser influências externas. Dentro da igreja, por exemplo, lá em Filipenses capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, ele disse: muitos há, dos quais já antes vos escrevi, e agora torno a escrever-vos chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, né? São inimigos da cruz de Cristo. E ele prossegue dizendo que o Deus deles é o ventre, né? Eles só pensam nas coisas terrenas. E aí ele fala que eles saíram do nosso meio, embora não fossem dos nossos. Esses indivíduos saíram do nosso meio. Então são indivíduos que surgiram ali, no seio da comunidade. Por exemplo, se a gente observar nas 7 epístolas do Senhor Jesus Cristo às igrejas da Ásia, vamos ver que, por exemplo, há denúncias acerca dos nicolaítas, que alguns teólogos, estudiosos cristãos, acreditam que tenha surgido, essa seita possa ter surgido ali no seio da comunidade de fé, no início da comunidade de fé, entre os 7 diáconos. Os 7 diáconos. Nicolau, né? Exatamente. Era um dos diáconos. Nicolau de Antioquia, né? E que provavelmente ele fora um dos que se desviou do caminho e começou a pregar um falso evangelho, né? Paulo também fala na sua segunda epístola a Timóteo de um indivíduo que ele tinha muito apreço, muito carinho, mas o abandonou, amando o presente século, o Demas, né? Que era um companheiro de Paulo, e abandonou a ele, ou seja, eles saíram do nosso meio. São indivíduos que surgem no seio da comunidade de fé. São também crenças que vêm de fora. A sua segunda pergunta era o que eles objetivam, né? Eles objetivam distorcer a verdade. Eles falam coisas perversas, diástrefo, né, do grego, perversidade, que significa torcer ou distorcer. Eles adaptaram a verdade para atender aos seus próprios interesses ou ideologias. Então, o que eles objetivam é, primeiro, distorcer a verdade, em segundo lugar, atrair discípulos após si. Eles buscam criar seguidores, muitas vezes utilizando a manipulação e o apelo emocional. Então eu tenho textos aí como 2 Coríntios capítulo 11, versos 13 a 15, Atos 20, verso 30 e Judas, versículo 16, para mostrar que eles têm o interesse em distorcer a verdade com o propósito de atrair discípulos para si. Esses indivíduos, eles são sutis. Para você ter uma ideia, eu não sei se é mais à frente que eu pretendia comentar, mas vou aproveitar o ensejo. O mesmo indivíduo que hoje a igreja fala sempre acerca das suas heresias, né, aqui no nosso Brasil, que é um pastor conceituadíssimo, que diz que a Bíblia precisa ser atualizada, né? Esse mesmo indivíduo, há cerca de 13 a 14 anos atrás, um curso de teologia, um professor estava dando aula para nós, os alunos, e ele disse o seguinte: olha, tem um pastor que está sendo muito conceituado no nosso país, e eu tenho um trabalho para vocês. Olha isso que o professor fez. Se vocês ouvirem as pregações dele, vocês vão usar determinados adjetivos. Vocês vão dizer assim: essas pregações são divinas. Nunca ouvi o evangelho pregado com tanta simplicidade e ternura e beleza como eu estou ouvindo. Ele disse. Vocês vão dizer isso quando vocês ouvirem a pregação deles. Mas eu quero que vocês escutem a pregação. Aí ele disse a pregação. Busquem essa pregação. O trabalho de vocês é assistir a essa mensagem. Eu sei que vocês vão se deleitar em ouvir a mensagem, mas o trabalho de vocês é identificar uma heresia sutil que está no meio da pregação. Aí ele disse assim: marquem isso. Em poucos anos,
este homem vai se revelar um grande herege em nosso país. Você acredita? Os alunos todos não ouviam a pregação e pensavam, rapaz, eu não estou encontrando nada de nada. Era difícil encontrar. Até que o professor mostrou para todos os alunos a sutileza que havia na mensagem dele, no centro da mensagem, e ele disse, marquem o que eu estou dizendo. Um dia esse homem vai mostrar que veio. E hoje nós estamos vendo. Se revelou, né? Se revelou, né? Ele até há poucos dias estava dizendo, né? Você quer atualizar a Bíblia para poder aceitar disso. Antigamente ele dizia assim, não, mas agora eu quero. É isso mesmo que eu quero. Descaradamente ele dizendo. Não né? tá mais então eles buscam pedindo seguidores segredo, não. E eles querem distorcer a verdade. Exatamente. Agora, a sua terceira pergunta, eu vou tentar respondê-la de maneira breve e didática, né? Como combater esses falsos mestres? A forma de combater envolve várias práticas bíblicas. Eu listei aqui algumas poucas, os irmãos que puderem posteriormente anotar e colocar aí na sua lição, talvez queiram usar. Em primeiro lugar, conhecimento profundo das Escrituras. Foi assim como Jesus respondeu a Satanás, como está escrito, os crentes devem estar bem fundamentados na palavra de Deus, conforme 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. A Escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para nos instruir, para nos ensinar, para nos habilitar, instruir em justiça. Então, conhecimento profundo das Escrituras. É necessário que os cristãos eles sejam homens, mulheres, né? Discípulos do Senhor que têm intimidade com o Santo Livro. Como Paulo disse na sua segunda epístola, no capítulo 2, verso 15, né, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Todo cristão é um obreiro no reino de Deus. E como obreiro, ele deve aprender a manejar bem a sua ferramenta de trabalho, o seu instrumento de trabalho, que é a palavra de Deus. Em segundo lugar, vigilância espiritual. Pastores e líderes devem ser vigilantes, identificando os sinais de desvios doutrinários. Desvios doutrinários, heresias. É muito diferente de correntes teológicas. Tem pastores que identificam correntes teológicas e querem combater irmãos, querem expulsar irmãos, querem maltratar irmãos em Cristo por correntes teológicas. Corrente teológica é uma coisa, não é heresia. Agora, heresia, às vezes, não se combate. Por exemplo, eu já vi indivíduos subirem ao púlpito numa escola bíblica dominical e dizer que Deus não pode saber o que eu vou fazer de hoje para amanhã. Deus não é onisciente. A onisciência significa outra coisa, mas não é isso. Deus não sabe o que eu vou fazer daqui para amanhã. Disse abertamente. Alguém chegou nesse indivíduo e quis excomungá-lo, exortá-lo? Não. Eu já vi um indivíduo subir num púlpito, na nossa cidade, e dizer que Cristo, na cruz, não morreu por nossos pecados. Na cruz, ele morreu como um exemplo para nós. Um exemplo para nós. E na cruz, ele morreu como exemplo e ele fez uma obra tão humilde, tão maravilhosa diante de Deus, que ele galgou um lugar de destaque diante de Deus, como homem. Homem. Ensinou em culto de doutrina, abertamente isso. Foi chamada a atenção por causa disso? Não foi. Não foi. Então, se nós quisermos realmente combater, nós precisamos identificar o que são os erros doutrinários, e realmente chamar esses indivíduos a pensar e a ponderar sobre isso com cuidado, porque às vezes são irmãos que pensam, às vezes são irmãos que estão confusos e precisam de orientação, né? A gente que pensa fora da caixa. Não penso nem que seja pensar fora da caixa. A pessoa que, não sei, por algum tipo de estupidez, né? Às vezes estupidez mesmo. Eu já vi aqui também, em Maracanaú, uma vez ser chamado um determinado presbítero
porque ele estava defendendo o unicismo. Não sei, faz muito tempo isso. Eu não sei disso, mas eu já vi esse tipo de ensino. E aí ele foi colocado assim, né? E ele falou os argumentos dele lá, e outros combateram e tal. Mas ele terminou saindo do nosso meio porque ele realmente adentrou por esse caminho, né? Foi. E isso aí, faz o quê? Faz um bom tempo, quase mais de 16 mais de 20 anos. anos. Mais de 20 anos, na né? época do pastor Simão ainda. Isso. Eu me lembro Agora sim, Luiz Carlos, desse evento. para a gente avançar, Pronto, vamos. a gente... só uma coisa que eu vejo, assim, de certa forma, as heresias contribuíram para que a igreja pudesse definir a sua doutrina de forma mais clara. Isso é uma perspectiva porque interessante também. Porque se não tivessem surgido esses ensinamentos diferentes nessas heresias, essas coisas fora da ortodoxia, a igreja não teria cuidado de definir um credo, de definir as suas posições teológicas, né? Um exemplo Isso, disso de certa forma, contribuiu para que hoje nós tenhamos assim um conjunto de doutrinas bem definidos, né? Isso é verdade. Bem claros. É o que Paulo assim, fala. São os limites que o crente sabe que ele deve, né, crer, que ele deve conhecer, que não é qualquer coisa que alguém chega e diz sobre Deus, sobre isso, sobre aquilo, que ele deve aceitar. Isso, então, exatamente. Antes de mim passaram homens de Deus que se debruçaram, que oraram, que estudaram, né? Isso. E que definiram as posições teológicas aí. Se afadigaram, né? Como Paulo diz, né? Nas Escrituras. É até o que Paulo fala, irmão Josué, em 1 Coríntios 11, 19, que ele diz que é até bom que haja heresias entre vós, os que se levante, né? E heresia ali tem o sentido dessas dissensões, né? Não necessariamente falsos ensino, mas um falso ensino que promove dissensão no meio da comunidade. Isso para que os sinceros se manifestem. Por exemplo, foi porque Marcião resolveu propagar o docetismo, né? E aquelas visões distorcidas dele, e fazer o seu cânon, o seu próprio cânon das Escrituras, né? Renegando todo o Antigo Testamento e parte do Novo Testamento, que se fez necessário a compilação do cânon do Novo Testamento, né? Então, assim, uma heresia surgiu e ela acabou promovendo, fazendo com que a igreja, como o senhor está dizendo, ela definisse melhor as bases, né, e os limites de suas crenças, né? Uhum. Isso tem o seu lado positivo, né? Isso não nos isenta isso não nos impede de devermos agir com vigilância espiritual quanto aos falsos ensinos. Só pontuar mas sem se estender, confrontar com mansidão, né? O apologista ele deve confrontar com os que se opõem, mas com paciência e mansidão, assim buscando trazer arrependimento. Ele deve ensinar a sã doutrina. Uma doutrina fraca não será páreo para as tentações. Então, uma comunidade de fé ela precisa ser sustentada com a sã doutrina constantemente, bem alimentada e bem nutrida com a sã doutrina. A pregação contínua da verdade ajuda a prevenir a infiltração de falsos ensinos. Sinopse primeira, do primeiro tópico. Os lobos vorazes surgem de dentro do povo de Deus. Por isso, a apologética é tão necessária. E aí, né, agora nós vamos entrar propriamente na definição, no conceito de apologética, vamos tratar dessa questão. E a primeira é definição, né? E a nossa pergunta aí é exatamente essa: o que é apologética? E ao longo desse trimestre nós vamos estar sempre falando, né, nessa palavra, falando desta palavra, então é importante que ela seja bem esclarecida logo nesta primeira lição. Ok, então eu escrevi aqui uma definição para sermos ajudados, né, nesse sentido. A apologética é o ramo da teologia cristã que tem como objetivo defender racionalmente a fé cristã contra objeções e distorções, enquanto apresenta argumentos convincentes com respeito à veracidade do Evangelho. Então, a apologética é o ramo da teologia cristã que visa, né, tem como objetivo defender racionalmente
ou como John Stott diz no livro, né, crer é também pensar, defender racionalmente a fé cristã contra as objeções e distorções, enquanto apresenta argumentos convincentes do Evangelho, né, da veracidade do Evangelho de Cristo. Então, o termo vem do grego apologia, que significa defesa ou resposta. É o que é usado por Pedro na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 15, que é quando ele usa falar de responder com mansidão e temor àqueles que nos pedem a resposta acerca da razão da nossa fé. Né? Essa abordagem ressalta a necessidade de equilíbrio entre a clareza espiritual e a humildade espiritual. Né? A clareza intelectual e humildade espiritual. Então, a apologia fala de você responder, de você defender e responder. Mas, conforme Pedro, responder com mansidão, né, aqueles que pedem razão da nossa fé. Então, aqui deve haver um equilíbrio divino entre clareza intelectual e humildade espiritual. Só uma frase de William Lane Craig, né, a apologética é mais do que vencer argumentos, é dirigir corações e mentes à verdade de Cristo. É bom também dizer, Luiz Carlos, que a palavra apologética ela vem do termo apologia, né? Uhum. Que aí essa é um termo derivado. E a palavra apologia, você já disse aí, mas só reforçando, de acordo também aqui com o comentarista, que Isso. significa defesa, resposta, né? Isso. Então é você, quando você faz a apologia de um determinado tema, que aí é livre, você pode tanto defender um tema que a pessoa que vai ouvir considere como correto ou não, né? Tem gente que, por exemplo, defende aí o aborto, por exemplo, né? Está fazendo apologia. Uma apologia, né? Uma apologia daquilo ali. Mas aqui nós estamos tratando da apologia da sã doutrina, da doutrina bíblica, isso, da doutrina isso. correta, não é? Só ilustrando isso, imagine um advogado em um tribunal, ele deverá apresentar provas claras e responder à acusação e convencer o júri. O apologista é como esse advogado, mas o objetivo do apologista cristão é glorificar a Deus e levar as pessoas à fé. Não apenas ganhar um caso, né? Quando um apologeta, ele não deveria ser um debatedor, né? Um debatedor nato, alguém que busca debater questões, né, para mostrar que ele vence por meio da verdade, né? Até uma vez eu brinquei e falei da seguinte maneira: rapaz, às vezes dá saudade do tempo em que nós, os discípulos de Cristo, brigávamos uns com os outros, perguntando quem era o maior entre nós. Aí eu olhei e disse assim: como assim que dá saudade? Porque hoje em dia a gente não pergunta quem é, a gente quer provar esmagando o outro, né? Que é maior, que é melhor, né? Então, o apologeta, ele não é alguém que visa ganhar um caso somente. Ele busca glorificar a Deus e levar as pessoas à fé em Cristo Jesus. E agora, no segundo subponto, diz a que defesa Pedro se refere, né? A que tipo de defesa, porque aí tem algumas nuances da palavra apologia, né? Que é preciso dizer. Aqui Pedro, aqui no caso, que ele está citando o texto de Pedro 3, 15, 16, né? Que fala... antes de santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo a boa consciência e tal, né? E aí ele está perguntando que tipo de defesa o apóstolo Pedro está se referindo nesse texto. Pedro está escrevendo para uma comunidade que são os da dispersão, e ele está escrevendo para uma comunidade que sofre riscos, né, por causa do assédio das falsos ensinos, falsos mestres, mas, sobretudo, sofre perseguições por causa de sua fé. E talvez por essa razão,
Pedro usa essa ideia de santificar Cristo em vossos corações e está sempre pronto a responder com mansidão àqueles que vos perguntarem, né, vos inquirirem acerca da razão da vossa fé, da vossa esperança. Aqui o cristão, ele vai manter firme a sua postura, a sua posição como cristão, a sua conduta como sal da terra, luz do mundo, e vai dar uma resposta espiritual e racional, uma defesa racional e espiritual à sua fé, frente a ataques e questionamento. Aqui, ele não está sugerindo uma resposta agressiva ou arrogante, mas uma abordagem fundamentada e respeitosa que reflete a esperança que o cristão possui em Cristo. Daí, Pedro usa esses dois termos, mansidão e temor. Mansidão porque reflete um espírito humilde, de autocontrole, evitando debates inúteis, como Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 2, de 24 e 25. Então, por isso a mansidão, mostrando o autocontrole. E temor, porque indica a reverência a Deus e respeito pelo próximo, que é discordante, né? Então, ele responde com mansidão e temor. Mansidão, porque demonstra esse espírito de equilíbrio frente ao inquiridor. E temor, porque indica a reverência que ele tem a Deus e o respeito que ele tem pela pessoa humana que está indagando a ele, né? Quando Jesus foi confrontado por Pilatos, por exemplo, ele não revidou com insultos, mas ele respondeu com sabedoria e serenidade. Nós vamos ver isso aí, por exemplo, em João, capítulo 18, versos 37 e 38. Né? Ele diz, tu és o rei dos judeus? Quem está dizendo isso é você. Né? E ele não está dizendo isso com ignorância, e ele vai continuar a inquirir a ele sobre isso, e ele fala sobre a sua posição e sobre a sua missão com tal mansidão que Pilatos olha para a multidão e diz assim, eu não vi crime nenhum nele. Eu não vejo nada do que acusar. Não vejo nele um rebelde, não. Exatamente. Né? Então, assim como um médico aplica um remédio com cuidado, né, um trabalho humanizado de um médico, o apologista apresenta a verdade com paciência e empatia, porque ele visa a cura espiritual e não a mera vitória argumentativa. Ele é como um médico empático que ministra um medicamento visando a cura né, e não uma autopromoção. Então é isso. Então todo crente deve estar apto a responder sobre a razão da sua fé. Deve estar apto a responder. De forma mansa, humilde. Manso, né? E com temor. Mas não se omitir, não ser um 007. Não se omitir. Terceiro, porque devemos combater as heresias, né? Isso. Aí a nossa questão aqui cite algumas razões porque não devemos fugir a esse combate, né? Isso. E de que forma devemos participar. Você já disse alguma coisa, mas... Pronto, mas eu listei, e de maneira muito didática, se os irmãos quiserem anotar posteriormente, por que devemos combater as heresias? Né? Porque elas deturpam a mensagem do Evangelho, como Paulo bem alerta em Gálatas capítulo 1, versos de 6 a 9, né? Elas deturpam a mensagem do Evangelho. Eu tenho aqui uma nota que eu gostaria de mostrar sobre quais os frutos do falso evangelho, do evangelho pervertido. O primeiro é a apostasia, baseado aí em Gálatas 6, de 6 a 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A sentença estejais passando, no original grego, é metatiteme, que significa transferir, transportar para outro lugar. Remover, como um sentido de modificação de mente e de coração. Então, trata-se de apostasia da fé. Então, por que devemos combater as heresias? Porque elas deturpam a mensagem do Evangelho. Quais os frutos dessa deturpação? Apostasia. Em segundo lugar, confusão. Olha o que Paulo continua a dizer nesse próprio verso. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 7. Então aqui,
ou perturbam no original grego é tarasso, que significa perturbar, agitar, sacudir, transtornar, revolver, desequilibrar e lançar confusão. Então esse é um exemplo de por que as heresias deturpam a mensagem do Evangelho. E em terceiro lugar, eles trazem maldição, porque o verso 8 diz assim: mas ainda que nós mesmo, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja ele maldito. Então, nós devemos combater as heresias porque elas deturpam a mensagem do Evangelho. Em segundo lugar, porque elas desviam os crentes da verdade. O falso ensino enfraquece a fé e a comunhão da igreja. É o que Paulo menciona em 2 de Timóteo, capítulo 2, versos de 16 a 18. Em terceiro lugar, elas comprometem o testemunho cristão. Heresias dão a visão distorcida de Cristo, da salvação, afastando os não crentes, conforme Paulo fala em Tito, capítulo 1, verso 16. E em quarto e último lugar, elas desonram a Deus, porque tolerar heresias é permitir que o nome de Deus seja blasfemado. Isso fica claro no que Pedro diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. O nome de Deus é desonrado por meio das heresias. Por isso nós devemos combatê-la. Agora, como participar desse combate? Estudo profundo da palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 2 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que a espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, é preciso a verdade das Escrituras usá-la como uma arma poderosa contra o erro, contra o engano. Tem que ser bereano. Tem que ser bereano. Tem que ser profundo na palavra. Em segundo lugar, com respostas respeitosas e fundamentadas, né? Como Pedro instrui, falando que nós devemos responder com mansidão e temor. Então, precisamos fazê-lo com respeito, né? E em terceiro lugar, com discernimento espiritual. 1 de João, capítulo 4, verso 1, João fala que nós não devemos crer em todo espírito, né? Não devemos crer em todo espírito, mas ele fala de termos discernimento, porque nem todo espírito é de Deus. Então, ele está falando isso e é necessário considerar a sutileza do erro e buscar sabedoria divina. Sabedoria divina. É necessário ter discernimento espiritual, porque as sutilezas do inimigo são muitas, são enganosas. As heresias batem a porta. Batem a porta. E é preciso ter discernimento. Você entendeu? As heresias batem Sim, a porta. Sim, entendi a referência. Eu vou dizer igual o Capitão América, né? Eu peguei a referência. O John Stott, ele diz o seguinte: não lutar contra a heresia é abdicar de nossa responsabilidade de preservar a pureza da fé e a unidade da igreja. Não lutar contra a heresia é abdicar de nossa responsabilidade de preservar a pureza da fé e a unidade da igreja. Então, nós precisamos nos envolver nisso. É necessário demais que haja pessoas preparadas para fazer esse trabalho, né? Isso. Às vezes alguém acha assim, irmão, para que isso? Para que ficar chamando os outros de seita, de herege, disso e daquilo, né? E tal. Tem gente que pensa que isso é uma atitude de falta de amor. Pelo falta contrário, de amor, né? Desejo de ser contencioso, né? Não é. Mas, na verdade, para manter a pureza do Evangelho, né? A pureza da sã doutrina, a unidade da igreja, porque tem gente que pensa que unidade é só você estar ali todo mundo reunido, todo mundo junto, mas se tá todo mundo junto, mas um pensa do jeito, um acredita do outro. Que unidade é essa? Na verdade, Paulo fala, né? Nós não somos uma coxa de retalho. Evode e cite que pensais concordemente no Senhor. Isso, né? E é o que eu digo, você tem um templo lotado, mas um não acredita que Jesus é Deus, o outro não acredita que o Espírito Santo que o Espírito Santo seja só uma força. O outro quer dizer... O outro não acredita na inerrância das Escrituras. O outro não acredita totalmente nas Escrituras. Então você vai ter o quê? Ali um povo junto, agrupado, debaixo de um mesmo teto,
porém não é realmente um povo unido, não tem Isso. unidade, né? Não tem unidade. Eu sei que não pode existir uniformidade, Isso. né? E assim, com certeza nós vamos ter diferença de pensamento, mas não pode essa diferença ser em termos doutrinários fundamentais. É verdade. Né? Mas para que isso possa acontecer, essa unidade verdadeira, precisa dos apologistas, daqueles que mostrem qual é a verdade límpida, né? A verdade cristalina daquela doutrina, do que a palavra de Deus veio revelar sobre. Exatamente. O Agostinho de Hipona aqui tinha uma frase, né, que ele dizia, não sei se tu vai lembrar, que ele dizia que nas coisas fundamentais nós precisamos ter unidade, né? Nas coisas principais nós precisamos ter unidade, nas coisas secundárias nós precisamos ter liberdade, mas em todas as outras nós precisamos ter amor, né? Ele falando isso. Isso não é uma ideia romântica, né? Porque até a apologia ela não pode ser feita com ira, com raiva, né? Com um sentimento faccioso ou contencioso, mas deve fazer no intuito de corrigir, de ajudar, né? É óbvio que às vezes há cargas que o Senhor nos dá. Por exemplo, Paulo, acho que é em Colossenses, né? Ele está falando a respeito de algumas heresias. Ele diz que é preciso fazer essas pessoas calarem, né? Porque estão trazendo dissensão em muitas casas, né? Desviando muitas casas. Então, Paulo tem cargas espirituais, assim, né? Pesos de Deus sobre a consciência, sobre o seu ministério. E é preciso que a igreja também seja composta de homens que tenham isso, né? Foi a Tito que era preciso calar os contenciosos. Isso em Tito, eu acho que é em Tito, né? Que ele fala que é preciso calar os contenciosos. Ele está falando de indivíduos que estão pervertendo famílias inteiras por meio de falsos ensinos, né? E ele está falando naquele momento por meio desse zelo, né? Quando eu falo de cargas, eu falo de um zelo, mas um zelo vindo de Deus, né? Para um mal que está surgindo no meio de uma comunidade e está roubando dela a paz, o sossego, né? Então é preciso realmente ter isso. Avante? Sinopse 2, o cristão é chamado a responder de maneira respeitosa às objeções contra a fé cristã. O terceiro tópico é o que são heresias. E o primeiro subponto é seitas e heresias. Pergunta quais os conceitos, né? Essas duas palavras. Vamos definir essas duas palavras aí também para ajudar na sequência de lições que vamos ter. Eu coloquei aqui, escrevendo de uma outra forma, né? No contexto cristão são seitas, né? No contexto cristão são grupos religiosos que se desviam dos ensinos fundamentais da fé bíblica, formando um sistema doutrinário à parte, né? Heterodoxo, né? Frequentemente uma seita busca reinterpretar a Bíblia, negar pontos essenciais como a divindade de Cristo, a salvação pela graça, né? Nós vamos ver exemplos assim, por exemplo, em Atos mesmo, no capítulo 5, verso 17, e no capítulo 26, verso 5, nós vamos ver duas seitas religiosas no judaísmo, que eram os saduceus e os fariseus. Elas são mencionadas aqui nesses dois textos, que são dentro do judaísmo, essas duas facções religiosas, né, esses dois grupos sectários, né, essas duas seitas. Né? Já as heresias são do grego heresis, né, que significa escolha ou partido. Né? Trata-se de desvios doutrinários dentro de uma comunidade religiosa. É um desvio doutrinário dentro de uma comunidade religiosa, né, em um contexto maior. Uma heresia distorce ou rejeita doutrinas fundamentais da fé cristã e muitas vezes surgindo como consequência de interpretações particulares ou influências externas. Por exemplo, Paulo fala contra heresias que causam divisões na igreja, como o gnosticismo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 19, que ele fala que é até bom que haja entre vós para que os sãos, né,
os simples possam se manifestar. Ele está falando que surgiu aí. É melhor que eles apareçam mesmo do que fiquem na surdina pervertendo, né, a comunhão e a comunidade. Entendeu? Então, o Gresham Machen, ele disse o seguinte: heresias são sementes de divisão que germinam onde a verdade não é protegida e o erro é tolerado. São sementes de divisão que germinam onde a verdade não é protegida e o erro é tolerado. Então, é isso. Heresias e seitas. Distinguindo aí. No segundo ponto... Eu escrevi só uma ilustração disso para a gente tentar colocar os dois assim. Seitas podem ser comparadas, irmão Josué, a galhos quebrados. Galhos quebrados de uma árvore, que se destacam da árvore principal. Seria a igreja, por exemplo. E heresias, por sua vez, são como parasitas que se agarram ao tronco da árvore para extrair de sua seiva e tirar de seus nutrientes, fazendo-a secar. Então, a seita seria como um galho que foi quebrado, né? Está fora. Mas uma heresia, ela fica ali, consumindo toda a vida. O segundo subponto, novamente, trata, assim, só que de forma mais específica da heresia, né? Assim, a pergunta, a heresia no Novo Testamento. Pergunta: uma heresia representa uma ruptura com o sistema religioso vigente, com o sistema religioso convencionado de uma determinada comunidade religiosa? Creio que a resposta é sim, né? Mas às vezes elas podem ser grupos, né, que promovem divisões dentro de uma comunidade sem abandonar o corpo principal, quer dizer, facções internas. No caso de 1 Coríntios, capítulo 11, novamente, ele está falando exatamente disso. Esses grupos estão dentro da comunidade. Já os erros doutrinários deliberados, de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, são distorções graves que comprometem os fundamentos da fé. Então, aqui são erro doutrinário e heresias, né, ou facções internas. Heresias aqui e erros, partidos, isso. E aí, erro doutrinário é uma distorção grave, né? Errou o alvo ali naquela doutrina por conta de alguma interpretação pessoal, né? Algum caminho divergente. E às vezes nem sempre há uma ruptura, né? Isso. Nem sempre o grupo que diverge, aquele partido, ele, assim, nem sempre ele rompe totalmente com aquele grupo hegemônico, aquela coisa maior, né, com a instituição. Às vezes permanece ali dentro e fica como um partido, um grupo à parte, né? Pelo menos dentro da Assembleia de Deus eu não noto isso. Eu vejo assim mais uma né? Mas às vezes na Assembleia de Deus e em outras comunidades é difícil você ver grupos com esses com pensamentos assim, com heresias mesmo dentro da comunidade. Geralmente há embates e acontece uma ruptura e eles saem, né? Se separam. Mas aí, nesse sentido, a gente parece não viver debaixo de um risco. O nosso problema é que a gente não identifica indivíduos. São indivíduos. Grupos, talvez não, mas indivíduos, e indivíduos fazem outros seguir a eles, pervertem as convicções, né? Por isso que os apóstolos eles estão fazendo essas advertências, porque as heresias, né, e as distorções, elas dividem a igreja, pois até mesmo há divisões entre vós. Surgem entre vós e dividem. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 1, quando Paulo começa o propósito pelo qual escreveu aquela carta, ele diz que há divisões entre vocês, porque uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Pedro, outros de apóstolo e até outros que dizem eu sou de Cristo. Veja, a unidade da igreja está comprometida ali. O grande combate de Paulo é para trazer o povo à unidade. Aí você pode me perguntar assim, mas por que é que Paulo está criticando alguém que fez uma confissão de fé tão maravilhosa como eu sou de Cristo? Tá entendendo?
Aí está, os piores eram os que diziam eu sou de Cristo. Sabe por quê? Porque estes estavam bem mais perto da verdade e negaram essa verdade para os outros. Eles não deveriam dizer eu sou de Cristo. Eles deveriam dizer não, irmãos, cesse a discussão. Nós somos de Cristo. Não somos de Paulo, não somos de Pedro, não somos de Apolo. Somos todos de Cristo. E Cristo é nosso. E deveria ter encerrado a discussão. E Paulo está combatendo essa divergência na igreja. O último ponto aqui é heresias de perdição. Aí essa expressão ela está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, né? E eu te pergunto se, ao usar essa expressão, heresias de perdição, é como se Pedro dissesse, existem heresias que não são de perdição e heresias que são de perdição. Eu vi uma pessoa que faz essa distinção, né? Que há um erro doutrinário, teológico, que não chega a ser uma heresia de perdição, né? Não leva a pessoa a uma condenação, a um desvio total. Sim. E há outros que sim, que são realmente erros que vão trazer uma condenação. Pronto. Eu não cheguei a ver um estudo nessa categoria, talvez tenha me faltado espaço para atinar e estudar um pouco mais sobre isso, mas assim, existem algumas coisas, percepções que as pessoas podem ter que são diferentes. Por exemplo, eu não sei se a pessoa pensar sobre a dicotomia e tricotomia, por exemplo, né? Na perspectiva de alguém a igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus, é tricotomia, né? Eu já vi pessoas dizerem que pessoas que acreditam na dicotomia já é um desvio teológico crasso, uma coisa absurda. E eu já conversei com uma pessoa que acredita na dicotomia e ela disse assim, não, é porque quando eu li sobre as referências bíblicas que falam sobre as questões da alma e do espírito, praticamente são as mesmas. Por exemplo, a Bíblia fala que o pecado que a pessoa cometeu na alma, fala também do espírito, fala que o indivíduo se entristeceu, que a alma estava entristecida, fala que o espírito estava angustiado. Aí ele diz assim, então eu penso que a parte material e imaterial. Talvez a gente não chegue nem a tocar nesse ponto que o senhor levantou. A questão dos erros, das heresias destruidoras mesmo, elas não são questões tão superficiais como essa. São questões que acabam atacando fundamentos da fé cristã mesmo. Por exemplo, você pessoa que não crê na Trindade. Na Trindade, por exemplo, ele está ferindo, é uma heresia mesmo de perdição, porque ele está ferindo. Pronto, ele está quebrando um dos mandamentos, que é não criar imagens de Deus, não adorar outro Deus além do Senhor Deus. Como ele está fazendo isso? Porque ele está criando, tem uma percepção de Deus equivocada, não é baseada na verdade do Evangelho, na verdade da palavra de Deus, não se analisa o todo do que Deus revela sobre si nas Escrituras. A pessoa tem uma percepção, ele acha que ele não consegue compreender a singularidade do pensamento sobre o ser de Deus e seus atributos, e ele pensa, não existe trindade, isso é uma coisa absurda. E simplesmente ele nega isso e ele se volta para uma percepção de Deus, sei lá, como se Deus, modalista, né? Por exemplo, que Deus se manifesta como Pai, às vezes como Filho, às vezes como Espírito, e assim por diante, e ele vai tendo essas impressões equivocadas. Essa seria uma heresia de perdição, porque esse indivíduo está adorando a que Deus, na verdade? Uma vez que ele nega o Deus que é revelado nas Escrituras, com base numa premissa pessoal, né? O indivíduo que aceita Cristo como Salvador, mas não como Senhor. Entendeu? Que salvação esse indivíduo tem, né? Se ele não se submete ao senhorio de Cristo na vida dele. Um indivíduo que crê que o Senhor Jesus Cristo é apenas homem, né? Não é Deus, ele nega a sua divindade. Ele está contradizendo literalmente a Bíblia como um todo, que fala sobre o Cristo, o Verbo encarnado. Então, essa é uma heresia de perdição. Negar a suficiência e a inerrância das Escrituras
Essa é uma heresia de perdição, porque o indivíduo que começa a negar a suficiência e inerrância das Escrituras, ele começará a apontar supostos erros que as Escrituras têm e vai começar a aceitar nas Escrituras apenas aquilo que lhe é conveniente. Eu já vi muitos caírem nesse erro, entendeu? Então essas são heresias de perdições. Bom. Até o comentarista, ele aqui no final, ele arremata assim, né? O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus, né? Exatamente. Então, realmente, quando atinge a divindade, então distorce tudo, né? Aí é como um dominó, né? Exatamente. Derruba Exatamente. Ou como uma eu disse peça no começo, daquela, né? Você removeu um dos pilares de isso, sustentação de uma construção. Então ela tende a ruir, né? Sinopse 3, o apóstolo Paulo adverte acerca das divisões no seio da igreja e condena as inovações doutrinárias que causam dissensões. E aí nós chegamos à nossa conclusão, né? Eu quero que você faça a sua conclusão respondendo a pergunta: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Essa pergunta desafia cada cristão a ser intencional em defender e proclamar a verdade. Então, todos nós precisamos precisamos responder a 3 perguntas. Primeiro, estamos estudando a palavra de Deus o suficiente para identificar e refutar os erros? Segundo, estamos orando e intercedendo por aqueles que estão sendo enganados ou caindo no engano? E terceiro, estamos proclamando a verdade com a mesma paixão com que os agentes do erro proclamam as suas distorções? Essa pergunta do nosso autor nos leva a fazer essa profunda reflexão. E a pergunta, na terceira questão, eu coloquei, é praticamente a mesma do nosso autor. Mas estudar a palavra com diligência, com zelo, com dependência de Deus, né? Para que a palavra transforme o nosso coração, em primeiro lugar. A Bíblia não foi feita para encher a nossa cabeça de ideias, mas o nosso coração de Cristo. Encher o nosso coração de Cristo. E, em segundo lugar, nós precisamos orar e interceder por aqueles que estão caindo no engano. Não devemos nos orgulhar das suas quedas, né? Uma vez eu vi uma pessoa falou até com um tom de prazer, né? Porque uma pessoa se propôs a ir num determinado caminho. Era uma pessoa que estava sobre a responsabilidade desse indivíduo. E ele falando, quis sair aqui da minha igreja, depois de um ano eu a vi por aí. E, na hora, eu acho que eu quebrei o clima, que eu estava numa mesa jantando com ele, e ele contando, cheio de alegria, e eu disse, nossa, que pena. Qual o nome dela para nós orarmos por ela? Deu uma quebrada de clima tão grande, porque o indivíduo parecia estar se alegrando com o fato de ter perdido uma de suas ovelhas, porque não teve coragem de dizer, não, vamos aqui, vamos nos ajudar, eu lhe ajudo, vamos caminhar junto, a gente vai para o céu. Precisamos considerar o evangelho de Cristo, a vida no Senhor. Tá entendendo? Não teve coragem de fazer isso. Teve coragem depois de se orgulhar porque a pessoa estava distante. Então, precisamos orar e interceder por aqueles que estão sendo enganados. Esse é um tempo muito difícil. Um tempo muito difícil. E a igreja precisa proclamar mais do que nunca a verdade. O pastor João, ele dizia uma frase muito forte, há muito tempo atrás, que eu nunca esqueci. Tem uns 17 anos que eu ouvi ele dizer isso. Ele diz, somente convicção produz convicção. Nós precisamos ser homens que são saturados pelas Escrituras e por uma experiência profunda com Deus, com Cristo, por meio do Espírito Santo, e precisamos ser homens cheios de amor e misericórdia para com os perdidos. Nós vivemos em um mundo de trevas e de engano, e precisamos proclamar a verdade. Glória a Deus. Irmão Luiz Carlos, deu sua despedida aí, o seu... Amém. Não vou dizer seu adeus, não, que você vai voltar. Amém. Meus irmãos, sou muito grato a Deus pela oportunidade de ter estado aqui, ter contribuído. Espero que você tenha chegado até aqui.
Que Deus abençoe você, que possa enriquecer sua aula no próximo domingo, que seja uma bênção em nome de Jesus, e se Deus quiser, na próxima estaremos aqui. Muito bem, irmãos, chegamos ao final desse maravilhoso estudo. Foi um pouco longo, porque hoje, como é uma aula introdutória, nós precisávamos, fazer assim uma panorâmica do trimestre, tá certo? Nós pedimos a sua compreensão, agradecemos pelo seu apoio, pela sua presença aqui conosco, que o Senhor te recompense, e estaremos em breve aí com as próximas lições, estudando, e contamos com você mais uma vez. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.